Olá, sétimo ano, mais uma semana juntos por aqui. Espero que vocês tenham, aproveitado o outro vídeo para corrigir todas as atividades, deixando todo o seu material em dia, tá? Porque quando a gente voltar, vamos vistar tudo para ver se está tudo certinho, todos os conteúdos em dia, tá? Então espero que vocês estejam vendo os vídeos, né? Não só de história, mas de todas as outras disciplinas, fazendo as atividades, para que a gente possa estar se ocupando e adquirindo conhecimento dessa forma online que a gente tem feito. Então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. A gente vai trabalhar com esse capítulo 4, que vai falar sobre as reformas religiosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de religião, para não ferir a religião de ninguém. A gente vai falar de um período da Igreja Católica, né, que era a única igreja cristã que existia. A gente vai falar sobre o surgimento das igrejas protestantes, né, que são as igrejas chamadas evangélicas hoje. E a gente precisa também estar pensando, né, nas atitudes da igreja no passado e nas atitudes da igreja no presente. Né? A gente precisa estar. A história serve para isso, para nós analisarmos, para nós pensarmos. A igreja passava por uma crise lá no século XVI, que já vinha desde o Renascimento, como a gente já viu, né, desse novo modo de pensar, dessa valorização do homem através do humanismo, do antropocentrismo, da valorização das ciências, né, com o advento das pesquisas científicas, com o absolutismo, né, que trouxe a concentração de poder nas mãos do rei. Esse rei agora que cobrava os impostos, a riqueza já não ia toda mais para a igreja, né? As grandes navegações, que também trouxeram uma quebra de paradigmas sobre aquilo que a igreja dizia. Então a igreja está passando por um momento difícil. E, né, nós temos ainda a questão da burguesia, que condenava algumas ações da igreja, né? Porque a igreja condenava principalmente a questão de você emprestar dinheiro a juro, né? E a burguesia, que é chamada de usura, e a burguesia queria, né, fazer isso. A burguesia não era bem vista, né, por algumas partes e alguns setores da igreja, né? Então, na relação de preço justo também, a burguesia era cobrada, né, de colocar um preço justo nas mercadorias. E além dessa questão, desse problema com a burguesia, a igreja tinha um outro problema, que era a venda das indulgências. Professor, o que é indulgência? Indulgência é você vender o perdão dos pecados. Né? A pessoa está cheia de pecado, ela vai lá, se confessa para o padre, e o padre, então, além das orações que devem ser feitas, a pessoa precisa dar uma contribuição para a igreja. Né? Seria como se fosse comprar um pedacinho no céu, né? Seria essas campanhas de prosperidade que está aí para você ter isso, ter aquilo, você precisa entregar uma parte, né? Não só o dízimo, mas as ofertas, mas tem que entregar uma parte maior. Então a gente vê que algumas coisas não foram alteradas ao longo do tempo, não foram modificadas ao longo do tempo. Além dessa venda da indulgência, que era a venda pelo perdão dos pecados, né? Como se Deus cobrasse alguma coisa, né, financeira para você, para te dar o perdão dos pecados, né? A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, né? Que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e não pagar por isso, como estava sendo feito lá e como a gente vê ainda, infelizmente, hoje em dia, em alguns lugares fazendo. E a simonia, que é a venda de objetos sagrados, né? Vendia um pedaço de madeira dizendo que era da cruz de Cristo, vendia um pedaço de pano vendendo, falando que era, né, do manto sagrado que envolveu Jesus Cristo quando ele morreu. Então a gente via diversas imagens de santos, né? A gente via diversas coisas sendo vendidas, né, como algo santo e não eram falsificações, né? Hoje a gente também vê, infelizmente, essas questões, né? Vendendo coisas que as pessoas ficam colocando a santidade, o poder de Deus em coisas, né? Como se Deus pudesse ser contido dentro dessas coisas. Então essas indulgências, né, essa simonia, esse desgaste com a burguesia, e esse desgaste desde o Renascimento com as ideias religiosas, fizeram que surgisse, né, algumas interpretações sobre a Bíblia.
E essas interpretações bíblicas, né, vão ser, primeiramente, pesquisadas e ditas por dois reformadores, o Wycliffe e o John Hus, né, que são dois reformadores, mas a propagação das ideias deles não foram para frente, eles foram perseguidos pela igreja, né, foram presos pela igreja, torturados, condenados à morte, porque a igreja dizia que eram heresias aquilo que eles falavam contra a igreja. Isso está na página 46. Mas na página 47, na Alemanha, se ganhou mais força, né? Na Alemanha se ganhou mais força essa reforma, essa visão de transformação da religião, com um membro da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Então, né? Lutero não tinha a intenção de deixar de ser católico. Lutero não queria abandonar a igreja. Lutero apenas queria, né, que a igreja repensasse o que ela estava fazendo. Se aquilo que ela estava fazendo era realmente o que Deus queria, né? Então ele vai até Roma, vê um absurdo, né, da corrupção do clero, né? Todo o clero estava corrompido, todos os membros da igreja estavam corrompidos, não se precisava de seminários para poder, né, adentrar a igreja, a ser sacerdote, a pregar a palavra. E aí ele começa a questionar tudo isso, né? E ele escreve então as 95 teses que lá no dia 31 de outubro de 1517 ele prega na porta da sua igreja. E aí começa então uma perseguição, porque essas teses, né, baseadas numa livre interpretação da Bíblia, ataca a igreja, né, naquilo que a gente falou já, né, anteriormente. E Lutero então ele não quer, como eu disse, se separar da igreja, sair da igreja. Ele quer apenas, né, que a igreja reveja alguns pontos, mas a igreja não satisfeita, ela excomunga, né? Quem é católico sabe que excomungar é você expulsar a pessoa da igreja. Lutero, ele tem que se abrigar no interior da Alemanha, porque ele é perseguido, né? Ele é perseguido para ser morto. Então os reis da Alemanha, né, dos reinos alemães, eles protegem no interior o Lutero para que ele não seja morto. E uma das grandes diferenças do pensamento de Lutero, quando ele lê a Bíblia e a interpreta, é a questão da salvação pela fé, né? Antes de Lutero, a salvação era vista como uma questão de obras, né? De contribuição, como comprar o perdão para os pecados. Mas Lutero diz, não, a salvação é pela graça de Jesus, é pela fé. Então, isso também, né, vai de encontro às ideias que eram pregadas pela igreja. A nobreza alemã, então, logo insatisfeita com o poder da igreja na Alemanha, vai logo comprar essas ideias luteranas, né? Então, rapidamente vai se espalhar pela Alemanha todas essas ideias reformistas do Lutero, né? Então, dessa nova forma de interpretar a Bíblia. Até porque, antes, não se podia todo mundo ler a Bíblia. As pessoas eram analfabetas, né? Não tinham acesso à leitura, a igreja não permitia, era só o sacerdote que ficava, né, lendo e proferindo a mensagem, as pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia. Na página 48, a gente vai ver o que significou, né, esse luteranismo. A salvação pela fé, não tem mais aquela hierarquia religiosa, né, um ser melhor do que o outro. A livre interpretação da Bíblia, todos agora podem pegar, ler a Bíblia e fazer suas interpretações. Manutenção de apenas 2 sacramentos. A Igreja Católica tem vários sacramentos, a Igreja Protestante vai manter só 2, que é o batismo e a Eucaristia, ou seja, para nós evangélicos é a ceia do Senhor. A Eucaristia é a ceia do Senhor. Proibição da veneração de imagens, né? As igrejas protestantes não veneram, não adoram imagens. Substituição do latim, as missas eram feitas em latim pelo alemão, né? O Lutero traduz também a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia era em latim, não podia ser traduzida. Lutero traduz para o alemão, porque as pessoas possam ter
acesso. A abolição do celibato clerical. Na Igreja Católica até hoje os padres não podem casar, mas na Igreja Protestante os líderes podem, né? Os pastores, os líderes podem se casar. Substituição da missa pela ceia, né, do Senhor, e subordinação da Igreja ao Estado, que é o ponto principal de apoio dos príncipes alemães que não concordavam com o poder da Igreja na Alemanha, né? Ou seja, a Igreja agora vai estar não acima do Estado, não acima do rei absolutista, né? Ela vai ter que obedecer às ordens do rei, né? Então a Igreja Protestante, ela não tem nesse primeiro momento essa ânsia por poder, né? E até não deve ter, porque a igreja não foi criada para ter poder político, né? A igreja foi criada para ter poder espiritual, como diz lá nas passagens dos evangelhos com Jesus Cristo, né? Essa ganância por dinheiro e por poder político já era um problema para a igreja católica quando ela, né, enfrentou todas essas crises, e é um problema hoje para as igrejas protestantes, né? Então a gente precisa rever e entender realmente o que a Bíblia espera, né, dos cristãos, o que Deus, através da sua palavra, espera dos cristãos. Lutero unicamente, exclusivamente fez uma coisa: leu, estudou a Bíblia e entendeu que tinha alguma coisa errada naquelas situações. E então, né, forçadamente, porque ele não queria fazer uma reforma desse tamanho, né, forçadamente, ele então faz a reforma protestante. E aí nós, evangélicos, né, aqueles que são evangélicos, estão aqui hoje, né? A igreja vai se dividir e a gente vai continuar falando isso no próximo vídeo, tá? A gente vai terminar por aqui para não ficar muito longo. E a gente vai conversar mais um pouquinho na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você não tenha entendido, entre em contato, pergunta, para que a gente possa tirar as dúvidas, tá? Essa semana vocês vão fazer as atividades, além das trilhas que eu vou liberar, as atividades que estão aí entre a página 44 e 48, tá? Entre as páginas 44 e 48, façam essas atividades, tirem as dúvidas, tá? Para que você possa, né, dar continuidade aos seus estudos. E então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula.